Há uma força silenciosa por trás de tudo o que existe. Ela move os rios, conduz o vento, faz nascer as flores e também guia os passos daqueles que aprendem a escutá-la. Mas poucos percebem esse fluxo, porque quase todos estão ocupados demais tentando controlá-lo. Vivemos em um tempo onde o esforço se tornou religião. Fazemos listas, metas, prazos. Acreditamos que quanto mais apertamos os punhos, mais rápido o destino se curva à nossa vontade. Mas o universo não se curva a quem grita. Ele responde a quem entende o ritmo. Fluir sem esforço não é desistir. É agir sem se perder. É fazer o que precisa ser feito com leveza, com presença, com a sensação de que o tempo parou. E ainda assim, tudo está acontecendo. O rio não empurra as pedras, ele contorna. A árvore não corre atrás do sol, ela cresce em direção à luz. A vida flui por quem aprende a cooperar com ela. Quando deixamos de lutar contra o que é, abrimos espaço para o que pode ser. Muitos acreditam que o segredo da prosperidade está em correr. Mas prosperar é diferente de correr. Prosperar é crescer no ritmo certo. Como a semente que germina apenas quando o solo está pronto. Você pode regar uma flor com pressa, mas não pode obrigá-la a florescer antes da hora. Se isso fizer sentido para você, respire por um instante e deixe a mensagem ficar. Esses pequenos momentos de pausa são o verdadeiro curtir da alma. Fluir sem esforço é um estado mental. É quando você faz, mas não força. É quando o corpo age e a mente silencia. Quando o ego para de gritar e o instinto começa a sussurrar. Pense nos momentos em que tudo pareceu dar certo sem você planejar. Você não estava tentando impressionar, apenas sendo. Era como se o universo respirasse através de você. Esse é o ponto onde o fazer e o ser se encontram. A vida, em seu desenho perfeito, recompensa o equilíbrio. Quem se move com o fluxo avança. Quem tenta dominar a corrente se afoga. Não porque o rio é cruel, mas porque o controle é uma ilusão. A mente quer garantir tudo, mas a sabedoria entende que nada precisa ser garantido quando se está alinhado com o movimento natural das coisas. Você não precisa empurrar o vento para que ele sopre, só precisa abrir as velas certas. E se em algum momento desse vídeo você sentir vontade de continuar essa jornada, apenas permita que isso aconteça, como o rio que segue seu curso sem saber onde vai terminar. Talvez esse seja o seu jeito de se inscrever. Não por impulso, mas por sintonia. O mundo é feito de ritmo. Entre cada batida do coração há um intervalo. É nesse espaço entre o fazer e o não fazer que mora o poder do fluxo. A verdadeira produtividade nasce da harmonia, não da tensão. Quando você age em paz, o resultado tem paz. Quando age em desespero, o resultado carrega o mesmo ruído. Há algo profundamente humano em buscar o controle, mas há algo profundamente divino em soltá-lo. Quem solta não perde, apenas se entrega à sabedoria que já sabe o caminho. E se algo aqui tocou o seu espírito, deixe isso registrado, não por obrigação, mas como quem acende uma lanterna no meio do caminho, dizendo a outros viajantes: eu também escolhi fluir. Existe um instante entre o impulso e a ação, entre o desejo e o movimento. É nesse pequeno espaço que mora o verdadeiro poder. Quem vive atento a ele, descobre que a vida nunca exigiu pressa, apenas presença. O segredo não está em fazer mais, mas em fazer com consciência. Porque o que nasce de um coração agitado, nasce torto. Mas o que brota do silêncio, floresce alinhado com o tempo do universo. Fluir sem esforço é o oposto do desleixo. É uma disciplina sem tensão. É o domínio do movimento natural, onde a força vem não do controle, mas da confiança. Os antigos chamavam isso de não ação,
Mas talvez o nome mais justo seja ação perfeita. É quando você faz sem interferir. Como o arqueiro que no instante em que solta a flecha, não pensa em acertar, apenas deixa o gesto acontecer. O resultado, inevitavelmente, é o centro do alvo. Esse estado é mais comum do que parece. Você o encontra na criança que brinca e perde a noção do tempo, no músico que improvisa e se torna a própria melodia, no atleta que se funde ao movimento até esquecer quem é. É ali que o ego se dissolve e o ser verdadeiro assume o controle, não por imposição, mas por harmonia. A mente é barulhenta. Ela quer entender, medir, rotular, mas o fluxo não pode ser compreendido, apenas vivido. É como tentar explicar o sabor da água a quem nunca teve sede. O entendimento vem quando você bebe. Por isso, quem flui não busca controlar o futuro. Sabe que o controle é uma tentativa infantil de aprisionar o mar dentro de um balde. O mar é vasto demais, imprevisível demais, vivo demais para caber nas pequenas regras do nosso medo. Mas quem aprende a navegar nele, descobre que cada onda carrega uma oportunidade. Há momentos em que a vida parece testar nossa paciência. Projetos que atrasam, caminhos que se fecham, portas que não abrem. Mas o sábio não força, ele observa. Sabe que o tempo também é um professor e que o fluxo da vida tem razões que a mente ainda não entende. O que é seu encontrará um jeito de te achar, contanto que você não esteja ocupado demais, tentando empurrar o que não deve ser. Fluir sem esforço é um pacto com a serenidade. É acordar e fazer o que precisa ser feito, mas sem o peso da urgência. É agir com clareza, sem a ânsia de provar nada. É deixar que a vida respire por você e perceber que, quando o coração se acalma, tudo se organiza. Você já notou que as melhores decisões da sua vida nasceram da calma? Quando você parou de forçar, as respostas surgiram sozinhas. Quando soltou o medo, o caminho apareceu. Quando confiou, as coisas fluíram. Isso acontece porque o universo não responde à força, responde à frequência. E a frequência do esforço é o medo, mas a do fluxo é a confiança. Enquanto você tenta controlar, vibra no desespero do e se. Mas quando flui, vibra na certeza do vai dar certo. Que o mundo, de alguma forma misteriosa, reorganiza-se ao redor dessa paz. O fluir não é passividade, é sintonia. Reagir quando o momento pede e parar quando o silêncio chama. É saber ouvir o tempo das coisas e respeitar o intervalo entre as notas. A música não é feita apenas de sons, mas dos espaços entre eles. O mesmo vale para a vida. As pausas não são vazios. São respirações do destino. São os momentos em que o invisível trabalha por você. Há uma harmonia secreta que governa todas as coisas. Você pode chamá-la de sorte, destino ou propósito, mas na verdade ela é apenas o equilíbrio natural entre o que você oferece ao mundo e o que o mundo devolve a você. Fluir sem esforço é viver em parceria com essa harmonia. Não é sobre desistir dos seus sonhos, é sobre deixar que eles cresçam com você. O pescador não puxa a rede com força o tempo todo. Ele observa o movimento do mar, sente o vento, espera o instante certo. E quando puxa, vem o peixe. Esse é o segredo. Fazer o necessário no momento certo, com o coração certo. Quem força, vive cansado. Quem flui, vive inteiro. E essa diferença muda tudo. Porque quando você age com presença, o tempo se expande. As coisas parecem acontecer mais rápido. Não porque você correu mais, mas porque parou de correr contra si mesmo. A vida é generosa com quem respeita o ritmo dela. Quando você caminha em paz, portas se abrem. Quando você tenta arrombar, elas se fecham. O esforço cego cria resistência. A confiança lúcida cria movimento.
Essa é a sabedoria que poucos percebem. O universo não recompensa quem luta contra a corrente, mas quem aprende a dançar com ela. O rio não precisa provar a direção em que corre, ele apenas segue, e no fim sempre encontra o mar. Há uma beleza quase divina em agir sem o peso do medo. Tudo o que é feito com leveza carrega uma força que o pesado não conhece. É por isso que as coisas mais poderosas do mundo são silenciosas. O nascer do sol, o movimento das estrelas, o pulsar da vida. Nenhum deles faz barulho, mas tudo se transforma quando passam. Se essa mensagem te fez lembrar de algo que você havia esquecido, de quem você era antes da pressa, antes da cobrança, antes do ruído, então talvez esse seja o momento de permanecer por aqui. Não porque alguém pediu, mas porque essa sabedoria ressoou dentro de você. Talvez esse seja o instante de se inscrever, como quem decide continuar caminhando ao lado de quem compreende o mesmo silêncio. O mundo lá fora é veloz e é fácil se perder tentando acompanhar. Mas há um tipo de poder que não grita, apenas sustenta. Quando você age a partir desse lugar interno de quietude, o mundo responde de forma diferente. Os problemas não desaparecem, mas deixam de te dominar. Você aprende a ver o caos e ainda assim permanecer centrado. Esse é o verdadeiro sentido da prosperidade. Não é ter mais, é precisar de menos. Não é conquistar tudo, é caminhar leve o suficiente para não perder a alma no processo. A abundância não mora no excesso, mora na harmonia. E talvez a maior conquista de um ser humano seja essa: aprender a fluir sem deixar de sonhar. Porque sonhar é movimento e fluir é direção. Um não existe sem o outro. Sonhar sem fluir é ansiedade. Fluir sem sonhar é estagnação. Mas quando os dois se unem, nasce a vida em sua forma mais plena. Deixe que o tempo te ensine o ritmo certo. Algumas respostas precisam de silêncio, não de urgência. Alguns caminhos pedem leveza, não força. E algumas vitórias só acontecem quando você para de tentar vencê-las. Se esse vídeo te trouxe paz, não é apenas porque as palavras tocaram você. É porque a sua alma reconheceu algo que já sabia. E talvez seja um bom momento para compartilhar essa sensação. Não com pressa, não com algoritmo, mas com quem precisa ouvir que existe outro jeito de viver. O jeito de fluir. E antes que o vídeo termine, faça um pequeno gesto simbólico. Respire fundo. Solte os ombros. Deixe o ar entrar e sair sem esforço. Esse é o ensinamento todo, condensado em um só ato. A respiração é o espelho da vida. Quanto mais leve, mais profunda. E se ao final sentir vontade de escrever algo, escreva o que o coração mandar. E pode ser uma simples frase: eu escolho fluir. Que ela sirva como um lembrete para você e para quem passar por aqui, de que a vida não foi feita para ser uma luta constante, mas uma dança entre o visível e o invisível. No fundo, todos nós estamos tentando encontrar o mesmo lugar, aquele ponto de paz em que a mente se cala e o ser apenas é. E quando isso acontece, tudo flui, sem esforço, sem medo, sem resistência.